E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão estar me vendo. Professor Júlio hoje trazendo para vocês aqui mais uma da continuidade do que a gente já havia falado, o que que era uma função. A gente sabe que uma função, né, galera, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai falar de função, a gente lembrar que a função é uma relação de dependência entre dois ou mais elementos. Na verdade, um depende do outro para a gente fazer construir uma relação de início de análise de dados. Tanto é que toda vez que a gente vai analisar alguma coisa, construir algum gráfico, analisar algum dado, a gente vai estar sempre fazendo uma comparação em relação a outro, ou em relação a um período, ou em relação a custo, ou em relação a qualquer coisa. Então a gente sempre vai estar analisando. E para isso a gente chama de função na matemática, tá? É isso que a gente aprende. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês para a gente aprender um conteúdinho aqui para a gente aprender a identificar o domínio de uma função. Domínio de uma função. O que é o domínio de uma função, galera? Todos os elementos associados à representação gráfica, ou seja, tudo que vai estar adaptado ao eixo X do meu gráfico, tá? No gráfico a gente sabe, né, que a gente tem aqui, ó, o eixo X e o eixo Y, que é o eixo da função, tá? Então, tudo que está associado no eixo X do seu gráfico é o que é representado pelo domínio, tá bom? E como que eu sei que determinadas funções elas têm um domínio limitado? Porque o domínio ele vai determinar se é quando que essa função ela é ou não uma função. Como assim, Júlio? Olha lá, vamos relembrar aqui. Lembra que eu falei que é uma relação de dependência? Ou seja, quando eu não consigo comparar um dado do meu resultado com um dado que eu tenho aqui na minha função, deixa de ser uma relação de dependência, ou seja, deixa de ser uma função. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Um eu já deixei pronto, o outro a gente vai resolver juntos aqui. Tá bom? Primeiro exemplo: f de x igual a x mais um. Olha aqui, ó. Coloquei alguns elementos no gráfico do eixo X para a gente poder ter um norte, tá? Então, do 0, 1, 2, o 3. Ele vai gerar o que aqui para mim, ó? Se eu trocar aqui o X pelo 0, 0 mais 1 vai dar 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, todos aqui eles estão gerando resultado. Ou seja, quando gera o resultado, tudo que aparece no eixo Y a gente vai ter um outro conceito que a gente chama de imagem, tá bom? A imagem ela é nada mais ou nada menos do que o resultado, ou seja, a imagem ela vai determinar o que do meu gráfico? Direção, tipo de função, direção e tipo de função, tá bom? Para onde que vai? Ou seja, ele tem que gerar uma imagem. O domínio ele sempre vai ter que gerar uma imagem, tá bom? Então, galera, nesse caso aqui, o que a gente pode concluir? Que qualquer resultado que eu jogar aqui, ele vai gerar um resultado existente, ou seja, um número real, que eu vou poder colocar no meu gráfico, não é verdade? Então, o que eu posso dizer aqui? Que o x, aqui ó, o número x aqui que eu tenho aqui, a minha incógnita que eu tenho, ela pertence aos números reais. Ela é pertencente aos números, conjunto dos números reais. Tal que do menos infinito até o mais infinito, não vai ter diferença se eu colocar ali. Tá bom? Não vai ter diferença. Tá joia? É isso que a gente tem que compreender desde já. Fechou? Pessoal, então aqui, tranquilo, né? Mas e para essa outra função aqui, Júlio? E para esse outro cara aqui? Raiz de 3x menos 6. F de x igual a raiz de 3x menos 6. A gente começa a ter particularidades. Por quê, pessoal? Domínio da função, a gente tem que relembrar algumas coisas, tá? Aí a gente tem que lembrar, voltar lá na matemáticazinha básica, no sexto ano, sétimo ano, quinto ano do ensino fundamental e relembrar algumas coisinhas que os professores ensinaram pra gente lá atrás, certo? Que a gente tem que relembrar aqui, pessoal? F de x igual a raiz de 3x menos 6. O que dentro da raiz não pode ter? Número negativo.
Se dentro da raiz eu não posso ter número negativo, opa! Dentro aqui, ó, o resultado aqui, ele não pode ser número negativo. Vamos fazer um testezinho aqui, para a gente poder entender? Se eu for querer construir um gráfico aqui, ó, x e y, tá bom? Ó, vou trocar aqui, ó, o x pelo 0, para a gente poder só ter essa compreensão, tá, galera? 0, 0, 3 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Existe raiz de número negativo? Não. Se eu trocar aqui por 1, então aqui, ó, não tem. Não tem no gráfico. 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 6, menos 3. Então também não tem. 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Opa, raiz de 0 é 0. Aí dá. Quando é número negativo, não, mas quando é 0, dá. Tá bom, galera? Então, o que eu posso concluir desse cara aqui? De 2 para baixo, do 1 para baixo, ele não tem raiz pertencente. Ele não vai gerar nenhum resultado aqui no gráfico no eixo Y. Mas a partir do 2 ele vai. Opa! Júlio, o que você está querendo dizer? Vamos lá, galera. Vamos traduzir isso aqui agora. F de x igual... O que a gente pode dizer nesse caso aqui, ó? Que o x pertence aos reais, tal que... O que eu posso concluir? Aqui nesse caso, todo e qualquer número que eu colocar aqui no meu gráfico, ele vai gerar uma representação, não é verdade? Aqui não. Olha só o que a gente descobriu. Que os números que são menores que 2... não tem nada no gráfico. Então, pessoal, o que vai acontecer? O x, tal que o x, ele tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Pessoal, domínio de função, olha de onde eu estou tirando esse material do poliedro. Tá? Material de colégio importante, material que prepara você para ITA, USP, Unicamp, para os melhores vestibulares do Brasil. Tá? Tô tirando de material que vai te preparar para os melhores vestibulares do Brasil. Pessoal, básico, tá bom? A gente tem que já se ligar. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, para a gente ver se a gente conseguir entender, tá bom? Bom, galerinha, vamos dar esse outro exemplo aqui, ó. Agora utilizando divisão, tá bom? Divisão. Para a gente poder conseguir entender esse primeiro conceito. O que a gente soube aqui? Que raiz não pode ter número negativo. Porque senão não entra nos números reais. Aí já entra num outro conjunto de números que a gente estuda, que são os números complexos, o número imaginário. Então a gente não vai estudar isso aqui agora. A gente vai estudar isso aqui, ó. O que eu preciso saber também? Eu preciso saber se aqui dentro agora, ó, modificou agora a minha situação. Eu tenho duas situações aqui agora. O que eu não posso ter aqui? Eu não posso ter número negativo dentro da minha raiz e eu tenho também uma divisão, não é verdade? Se eu tenho uma divisão, se eu tenho esses dois caras aqui, eu tenho uma divisão e eu tenho uma raiz, então eu não posso ter número negativo aqui e também não posso ter nenhuma divisão por 0. Nenhuma divisão por 0. Então repara na minha incógnita aqui, ó, o x. Ele não pode ser negativo e nem menor do que... Ele nem pode se igualar, fazer isso aqui igualar a 0. Tá bom? Então o que a gente vai compreender aqui já, pessoal? Vamos lá. Tá? Eu vou fazer a mesma análise que eu fiz ali. X e Y, tá bom? Só que eu vou iniciar ela, ó, de um ponto já para a gente poder compreender. Eu vou colocar aqui, ó, 5, 6, 7 e 8. Vou colocar esses 5 números aqui, esses 4 números aqui. Vamos lá, pessoal. 5, se eu trocar aqui, ó, 5 menos 7, menos 2. Opa, não vai gerar nada no gráfico, não tem. Não tem raiz real. 6 menos 7, menos 1. Opa, também não tem raiz real. 7 menos 7, 0. Só que eu não posso ter
Divisão por zero. Tem raiz? Tem raiz, mas ele não atende o outro critério. Ele não tem divisão por zero. Então também não tem. Tá bom? Beleza? Ah, professor, mas aqui atenderia. Ó, tá bom, atenderia. 7. 7 menos 7, 0. 5 por 0 não tem jeito de fazer, então não atende. Tá bom? Então, e 8? Opa! 8 já daria. Vamos trocar aqui, ó. 8 menos 7, 1. Raiz de 1 vai ser 1. 5 dividido por 1 vai ser 5. Opa, tem resultado. Nossa, professor. Nesse caso aqui, vai ser todo número voltado à raiz de 8? Não. Percebam o que eu vou fazer aqui. Tá bom? Qual é a análise que eu vou fazer aqui? O que a gente viu? Que os números que são menores que 7, eles não podem entrar aqui de jeito nenhum nesse caso. Nesse caso, eles não podem entrar de jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a análise que eu vou ter que fazer aqui para descrever qual que é o domínio da minha função? Aqui, ó, o x, ele pertence aos números reais, mas qual é a condição que ele tem que ser para ele pertencer aos números reais e determinar o domínio da minha função? O domínio da minha função tem que ser que o x tem que ser maior que 7. Professor, por que não maior ou igual a 8? Porque, galera, o que acontece? Veja bem. Por que maior que 7? Eu excluo 7. Se eu pôr 7,1 aqui, daria? Daria. 7,0001, daria. Você entende? Então, todos os números reais. Eu não estou trabalhando só uma parte do número. Se eu colocar aqui que ele é maior ou igual a 8, eu já estou errado. Tá bom? Então ele tem que ser maior que 7. Porque 7,000001 daria aqui, nesse caso. Daria para fazer essa divisão. Beleza, galera? Bom, espero que tenham gostado dessa simples explicação do que é domínio. E até uma próxima, pessoal.